voltamos direto do nosso stand, ou melhor, do stand da Vence Tudo, aqui na 15ª Expo Direto Cotrijal, direto de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E o assunto agora é tecnologia para a agricultura, tecnologia para o produtor rural e especificamente a agricultura de precisão. E para isso a gente vai conversar com o Christian Bredemeyer, ele que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o Christian, ele atua, ele tem se especializado nisso, ele na verdade é especialista nisso, em agricultura de precisão. Christian, boa tarde para você, obrigada pela sua participação conosco aqui no nosso stand da Vence Tudo, aqui na Expo Direto. Christian, esse é um assunto bastante latente aqui na feira, né? É uma feira de tecnologia, Não Me Toque é um polo realmente de agricultura de precisão e essa é uma realidade muito mais presente hoje para o produtor brasileiro do que há alguns anos. Como que você vê a importância dessa mudança na agricultura brasileira, Christian? Bom, boa tarde a todos, um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto tão fascinante que é a agricultura de precisão. É um assunto, é uma área que tem adquirido cada vez uma maior importância dentro da agricultura, né? Se nós analisarmos, por exemplo, o número de equipamentos de agricultura de precisão comercializados, o número de empresas que atuam nessa área, o número de empresas que prestam algum tipo de serviço dentro da agricultura de precisão, nós vemos que esse número ele é crescente, né? Então eu diria realmente que esse conjunto de tecnologias, né, que estão dentro da agricultura de precisão, estão hoje cada vez mais presentes dentro da agricultura brasileira e já são, eu diria, uma realidade, né? Não estamos falando aqui de uma visão de futuro ou uma visão de 10, 20, 30 anos, não, são tecnologias que hoje já estão presentes em maior ou menor grau na realidade da agricultura brasileira, né? E Christian, de que maneira que ao empregar uma agricultura de precisão na sua propriedade, no seu dia a dia, de que maneira que o produtor rural ele é beneficiado? O que ele traz de ganho, de benefício, de melhora, né, para o seu dia a dia? Bom, na verdade os ganhos que podem ser obtidos eles são os mais variados possíveis, né? Desde, por exemplo, se nós pensarmos em tecnologias, por exemplo, em monitores de semeadura, né? São equipamentos que são montados numa semeadora e que indicam para o operador, por exemplo, se uma determinada linha está caindo ou não semente, né? Ou indica em uma determinada linha de semeadura quantas sementes de milho, por exemplo, estão sendo, quantas sementes estão caindo por metro de linha. Por que essa informação é importante? Porque se não houver essa informação, o produtor talvez só vai saber que uma linha, por exemplo, estava com algum problema e não caiu semente ou não caiu adubo, só depois talvez da emergência das plantas, quando a lavoura já vai estar estabelecida e aí não tem mais o que se corrigir. Prejuízo. É prejuízo, né? E não tem mais o que, é difícil fazer uma correção nesse sentido. Então, o produtor já tem esse controle no momento da semeadura, naquele momento ele pode agir, né, tomar uma decisão, né, de resolver ou minimizar o que está causando esse problema de semeadura, por exemplo. Claro. Né? E, claro, se nós pensarmos, por exemplo, tecnologias por exemplo, de adubação em taxa variável, né? O produtor ele pode ter uma série de benefícios, como eventualmente reduzir a quantidade de adubos aplicados, reduzir o custo de produção da lavoura, e isso vai levar também a uma redução do impacto ambiental da atividade agrícola, né? Que é uma coisa, claro, esse lado do impacto ambiental aqui no Brasil ainda é muito pouco explorado, né? Mas se nós analisarmos o início da agricultura de precisão em países europeus, por exemplo, esse foi um dos grandes motivadores da adoção dessas ferramentas de agricultura de precisão por parte dos produtores. Um dos grandes motivadores e propulsores foram as questões ambientais, né? Porque aqui no Brasil, claro, em função de não haver uma legislação mais específica, um controle maior, né? Mas é uma vantagem também que pode ser obtida né, pela adoção das tecnologias de agricultura de precisão. Claro. E professor, você tem visto um crescimento
da implantação desse tipo de agricultura, dessa agricultura de precisão, principalmente aqui no seu estado, aqui no Rio Grande do Sul? Os produtores, eles têm optado mais por isso, eles têm buscado colocar isso nas suas propriedades, no seu dia a dia? Eu creio que sim, né? Se nós, até quando nós, né, passeamos assim nessas feiras, por exemplo, Expo Direto, né, cada vez mais comum, por exemplo, as empresas, né, que comercializam equipamentos agrícolas já têm dentro da sua empresa uma linha de agricultura de precisão, adaptando ou desenvolvendo equipamentos da agricultura de precisão, né? Hoje já é comum as empresas terem essas ferramentas ou venderem essas ferramentas, comercializarem as ferramentas como um opcional, né? O produtor pode escolher, pode ou não comprar, mas já existe essa disponibilidade dos equipamentos e das máquinas, né? Se nós analisarmos, por exemplo, agricultura de precisão, vamos dizer assim, há 10, 12 anos atrás, quando se começou a falar aqui no Brasil mais fortemente em agricultura de precisão, né, esbarraria na questão máquinas, né? Nós não tínhamos implementos ou equipamentos de produção nacional, né, que permitissem implantar as tecnologias de agricultura de precisão, né? Hoje eu diria que esse é um problema praticamente eliminado, ou seja, hoje as empresas nacionais já têm, né, tecnologias, equipamentos para a agricultura de precisão, né? E isso a gente vê caminhando na feira, né? Hoje praticamente todos os estandes aí das grandes empresas, né, que comercializam máquinas agrícolas têm lá os seus equipamentos direcionados para a agricultura de precisão, tem a parte lá do seu estande direcionada para agricultura de precisão, né? E professor, a gente vê, né, o público da Expo Direto é muito grande, a gente vê que realmente eles estão interessados, eles estão buscando tecnologia. Hoje a gente já consegue empregar a tecnologia de precisão em todas as fases da cultura, ele consegue ter então essa eficiência em todas as fases? Sim, né? Eu acho que hoje, eu diria assim, cada vez mais também a tecnologia de agricultura de precisão está sendo um pouco desmistificada, ou seja, talvez no início ela fosse vista como tecnologias futuristas que usariam tecnologia de ponta, e aquilo talvez muitas vezes colocava a agricultura de precisão um pouco longe do produtor, porque ele talvez não se via, né, como um usuário dessas ferramentas da agricultura de precisão. Parecia distante. Parecia distante, e não era, e hoje acho que não é mais, né? E realmente ele consegue aplicar essas ferramentas em todas as etapas de condução de uma lavoura, né? Desde, por exemplo, a semeadura, no momento em que ele utiliza um monitor de semeadura que vai indicar para ele se uma determinada linha de semeadura, por exemplo, naquela determinada linha não parou de cair semente, né? Ou uma determinada linha para fertilização, lá um determinado suco, não está caindo fertilizante. O produtor tem, no momento da semeadura, ele pode visualizar isso e tomar uma decisão, né? Por exemplo, adubação nitrogenada em cobertura em taxa variável. Hoje nós temos já também entrando no Brasil muito forte a questão de sensores de vegetação que permitem fazer essa adubação nitrogenada em taxa variável, ou seja, quando as plantas, né, ao longo do desenvolvimento das culturas. Na colheita, né, hoje também nós temos, é uma realidade no Brasil, se o produtor quiser comprar uma colhedora hoje que venha equipada com um monitor de colheita, isso já é uma coisa, vamos dizer, relativamente normal no Brasil. Ele tem essa opção, né, de comprar uma colhedora que venha equipada com sensor. Ele pode fazer, por exemplo, um mapa de colheita, um mapa de produtividade, né, que é um mapa que mostra a variabilidade espacial ou como varia o rendimento de grãos numa determinada área, né? E nós estávamos discutindo antes, né, talvez a agricultura de precisão entra até no pós-colheita, quando se fala, por exemplo, em rastreabilidade de produtos, em certificação, né? Ou seja, registrar todas as etapas da produção. Exato. E depois rastrear essa produção em todo o ciclo, em todo o seu ciclo, desde o produtor até o consumidor final,
né? E eu vejo isso, para mim, também é agricultura de precisão, né? Isso realmente é um assunto hoje cada vez mais forte aqui no Brasil, também a questão de certificação, rastreabilidade, né? Especialmente, né, saindo um pouco, vamos dizer, da produção vegetal, entrando na produção animal, né? Hoje se fala em zootecnia de precisão, que também envolve isso, essa rastreabilidade, essa certificação de toda a produção, desde o do produtor, né, até o consumidor final. E a agricultura de precisão, né, eu vejo que também a definição também se encaixa, né, dentro desses conceitos aí, né, de certificação, rastreabilidade, né. Professor, a gente tem visto a agricultura, o agronegócio brasileiro aí na vitrine do mundo, né? O Brasil tem uma segurança alimentar, é grande exportador de alimentos, tem crescido na sua produção, nas suas exportações, enfim, de uma forma geral, o produtor tem feito muito bem a sua tarefa, não é? Conseguir realmente aumentar a sua produção, a sua produtividade em uma mesma área, ou aumentando áreas de forma bastante consciente. Agora, então esse talvez seja o próximo passo, realmente, buscar essa melhor qualidade e esse produto diferenciado pode fazer com que o Brasil ganhe até mais mercados, possa ampliar ainda mais a sua atuação no mercado internacional, no mercado mundial. Perfeito. Realmente, o produtor, eu acho que eu diria assim, o produtor e o setor agrícola, assim, de maneira geral, aí incluindo produtores, incluindo técnicos agrícolas, incluindo engenheiros agrônomos, incluindo universidades, centros de pesquisa, tem feito a sua parte, né? Porque isso tem levado a ser o Brasil realmente o celeiro do mundo. Exato. Né? Perspectiva agora é do Brasil se tornar o maior produtor de soja mundial. Exatamente. Né? O Brasil já é maior exportador mundial de carne bovina, de aves, né? De café e já é, né, com grande distância, é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Exato. Né? Então, realmente, eu acho que o setor agrícola tem feito a sua parte, e isso realmente, o agronegócio, eu diria hoje, ele tem um papel assim que na nossa balança comercial que é difícil, inclusive, de ser quantificado, né? Porque se nós analisarmos, por exemplo, a participação do agronegócio no PIB, é relativamente, vamos dizer, 20 e poucos %. Bom, é pouco. Agora, o que gira em volta do agronegócio, né? Cidades do interior do Brasil que, se tem problema, o agronegócio não está bem, o setor da indústria não vai bem, o setor de terciário também não vai bem. Então, claro, né, o papel do agronegócio, ele é difícil de quantificar por números, porque ele vai muito além dos números, né? Especialmente no interior do Brasil. Então, eu acho que o setor agrícola tem feito a sua parte, né? O Brasil tem se tornado aí, já é um grande produtor mundial de uma série de produtos agrícolas, né? E acho que a tendência realmente é o Brasil se firmar cada vez mais nessa posição de liderança, né? Claro. Agora, professor, falando de forma mais do lado financeiro, Duda, hoje essas tecnologias que estão disponíveis no mercado, ela é acessível, elas são acessíveis para o produtor brasileiro? Eu diria assim, dependendo da tecnologia envolvida, claro, da tecnologia considerada, existe um custo, né? Algumas ferramentas de um custo menor, outras ferramentas de um custo maior, né? Eu diria assim, hoje o produtor que tem condições, ele tem vontade de investir. Né? Claro. E eu vejo assim, muitas ferramentas da agricultura de precisão são ferramentas de ajuste fino. Então, para produtores que já estão no alto patamar produtivo e desejam ainda ganhar em termos de produtividade, algumas ferramentas da agricultura de precisão se encaixariam muito bem nessa situação. Claro. Né? Realmente, a questão, eu acho que, especialmente em função do desenvolvimento da indústria nacional, cada vez mais esses equipamentos vão se tornar acessíveis aos produtores, né?
Eu vejo, a gente vê, né, a gente está aqui no estande da Vence Tudo, é uma empresa 100% brasileira, é uma empresa familiar, quer dizer, o agricultor familiar, o pequeno produtor também tem sido o foco das empresas, né, professor? Claro, eu acho que a agricultura de precisão, considerando a definição da agricultura de precisão, ela não é um conjunto de ferramentas para o produtor, para o grande produtor. Exatamente. Isso muitas vezes é visto um pouco de maneira errada, que ela é só para o grande produtor. Não, acho que qualquer produtor pode fazer agricultura de precisão. Né? Um produtor que plante 3, 4, 5 hectares de milho, ele vai se beneficiar também se ele fizer uma semeadura correta, uma distribuição bem homogênea de sementes. Então eu vejo assim que são tecnologias disponíveis para qualquer produtor. Claro, as tecnologias têm que ser adaptadas. Um pequeno produtor de 4, 5 hectares, bom, talvez ele não vai ter condições de investir no equipamento que custe talvez 200, 300 mil reais. Bom, mas esse agricultor também pode se beneficiar das tecnologias da agricultura de precisão, né, dentro da sua escala de produção. Claro. Né? E mão de obra? Tem mão de obra para operar essa tecnologia de precisão? Ou a gente está caminhando também para uma melhora desse componente nesse setor? Eu acho que estamos caminhando para a melhora. Né? E aí eu dividiria aqui, talvez assim, em treinamento, uma coisa seria um treinamento, por exemplo, dado em universidades, né? Treinamentos de agricultura de precisão dados em universidades, em colégios agrícolas. Isso hoje eu vejo no Brasil como sendo uma realidade. Né? Hoje já temos aqui no Rio Grande do Sul algumas universidades, né? A URGS é um exemplo, né? A Universidade Federal de Santa Maria é um exemplo também de universidades que têm disciplinas específicas da área de agricultura de precisão, tanto no nível de graduação quanto já no nível de pós-graduação. Claro. Né? Já temos aqui em Santa Maria um curso de pós-graduação em agricultura de precisão. Né? E isso eu falo do Rio Grande do Sul, mas esse exemplo se estende também para outras universidades do Brasil. Né? Então, esse treinamento formal de mão de obra, ele é cada vez mais abrangente. Né? E de outro lado, claro, tem o treinamento do produtor rural, ou do operador, né, da pessoa que irá operar essas máquinas no campo. Né? São máquinas que em algum momento envolvem uma eletrônica embarcada, né, que exige ou vai exigir do produtor, né, um trabalho diferenciado. Né? Não que sejam máquinas complexas, mas que vai exigir né, uma formação complementar por parte dos produtores ou dos operadores de máquinas. Né? E eu vejo isso também não como uma limitação, cada vez mais. Temos aí, por exemplo, o Senar, né, já faz há um bom tempo cursos específicos de formação na área de agricultura de precisão. Professor, na sua opinião, isso inclui também a importância ou a grandeza que tem a sucessão familiar, os jovens também optando por ficar no campo, mas sendo especializados, formados, buscando novas informações que talvez os seus pais, os seus avós não tenham tido, e eles podem trazer para as suas propriedades, para a história das suas famílias também claro, essa situação? Perfeito. Porque realmente essa questão de permanência dos jovens no meio rural, né, em certas regiões aqui do estado e do Brasil, é uma situação cada vez mais complexa, claro. Eu diria assim, né? E no momento em que essas ferramentas surgem e o jovem ele vê uma possibilidade, né, de se aperfeiçoar, né, inclusive de utilizar ferramentas que possam facilitar o seu trabalho na agricultura, né, com certeza vai também contribuir, né, para sucessão familiar, para a permanência de jovens no meio rural, né, que é um assunto realmente, né, complexo, né, e a gente já vê hoje em certas regiões aqui do Rio Grande do Sul realmente essa falta de sucessão familiar, ou seja, os jovens muitas vezes preferem ir para a cidade, estudar ou trabalhar numa indústria. Né? Realmente é uma realidade em algumas regiões do Rio Grande do Sul e com certeza também
do Brasil, né? E é um desafio, acho que vai ser um desafio também da produção agrícola no Brasil nos próximos anos, né? Já foi um desafio na Europa, por exemplo, a questão de mão de obra, né? E acho que vai se tornar cada vez mais um desafio aqui do Brasil. Já é um desafio aqui no nosso sistema de produção agrícola. Claro. Professor Christian Bredemeyer, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco. Espero que essas informações corram aí a Brasil afora para que a gente possa, claro, sempre fazer com que o produtor busque realmente essa tecnologia, busque otimizar o seu dia a dia, enfim, que ele possa pegar essas informações e realmente com certeza. Se tecnificar, se modernizar. Enfim. Eu agradeço pela oportunidade de a gente poder discutir esse assunto tão fascinante de agricultura de precisão, né? Claro. Parabenizo a vocês pela iniciativa de transmitir aí os debates ao vivo, né? Diretamente da Expo Direto. E para mim, uma alegria, né? Estou sempre à disposição aí para conversar com vocês. Claro, que bom, conte conosco. E você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, fique com a gente que a todo momento a gente traz informações novas e no intervalo da nossa programação não deixe de conferir as informações técnicas, a apresentação com os próprios técnicos aqui da Vence Tudo, aqui direto do stand da empresa aqui na Expo Direto. Eles estão trazendo informações sobre máquinas premiadas, então a gente também está transmitindo essas informações. Fique ligado aí no Notícias Agrícolas que a gente volta já com mais informações para você.